Como muitos de vocês, quando montei minha oficina pela primeira vez, tive que decidir qual seria a melhor forma de armazenar todas as minhas ferramentas. E naquela época, optei pelo sistema de parede French Cleats. Agora, muitas pessoas dizem que escolhi errado. O que eles não sabem é que passei 4 anos melhorando esse sistema. Hoje, vamos reunir dicas para economizar tempo, espaço e dinheiro, respondendo às perguntas mais frequentes dos meus vídeos e da internet. O objetivo é que ao final do vídeo você esteja preparado para montar sua parede French Cleat ou adaptar a existente para melhorar o armazenamento das ferramentas na oficina. Mas talvez, mais importante do que isso, vou te contar como evitar o maior erro que impede 90% das paredes French Cleat de atingirem todo o seu potencial. 5 dicas e várias perguntas respondidas. Aqui vai a dica 1. Comece pelo início. Primeiro, construa sua parede e só depois os suportes. O maior erro que vejo os iniciantes cometerem é tentar projetar todos os suportes que acham que vão precisar antes mesmo de começar a construir a parede. Além de você não saber quanto espaço tem para trabalhar, isso também faz o trabalho parecer enorme e pode ser bem intimidador. E no pior dos casos, isso pode até te impedir de começar. Priorize construir a parte da parede French Cleat mais necessária e comece a usar. Faça os suportes conforme a prioridade do uso, começando pelo mais importante. Adicione suportes conforme necessário e evite exagerar nas ripas. Não é preciso que elas vão até o chão, pois a ripa inferior provavelmente terá algo pendurado. Então, o que eu fiz na minha foi parar em algum lugar entre 45 e 60 centímetros do chão. E então, eu me certifico de que qualquer coisa pendurada deixe espaço suficiente para pelo menos uma vassoura conseguir passar por baixo e tirar qualquer poeira. Coloque os ripas onde fizer mais sentido no seu fluxo, como fiz ao lado da bancada principal. Isso leva à primeira pergunta. Quais materiais e dimensões eu devo usar? A recomendação mais comum é usar compensado de 3/4 de polegada, porque ele é resistente e durável. Mas eu uso compensado de 12 milímetros ou meia polegada. Principalmente porque é mais barato, mais leve e ainda assim forte o suficiente para uso em oficina. Mas, para que você possa considerar as diferenças por si mesmo, aqui está a contrapartida. Você perde um pouco da aderência e do atrito ao usar as ripas mais grossas de 3/4 de polegada. Com 3/4 de polegada, os suportes ficarão mais justos e seguros. Se sua parede de French Cleat tiver principalmente suportes pequenos para ferramentas manuais e algumas elétricas pequenas, compensado de meia polegada é suficiente. Meu armário de ferramentas com 250 ferramentas, que está fixado permanentemente na parede de trás, usa compensado de 3/4 de polegada. Vale ressaltar que, neste caso, eles não são intercambiáveis. Embora um suporte com French Cleat de compensado de 3/4 de polegada possa ser colocado nessa parede, ele não encaixa bem, e o mesmo vale para o oposto. Dica número 2, cortando a ripa. Na minha opinião, existem 3 maneiras de fazer esse corte. Você pode usar uma serra de bancada, uma serra de trilho ou uma serra circular. Agora você vai perceber que a serra de bancada é a mais rápida, a mais fácil e a mais consistente. Depois vem a serra de trilho e, por último, a serra circular, que em emergências cumpre a função, mas é mais difícil manter a consistência. A lâmina desvia um pouco e o tempo de preparação aumenta o total do trabalho. Aqui vai um atalho útil. Em vez de ajustar a serra o tempo todo, isso ocorre mais com a circular, mas também com a de bancada. Para minhas ripas principais, alternava entre 45 graus e 90 graus para cortá-los perfeitamente. Por que não manter a serra em 40 e 5 graus e cortar 2 ângulos opostos só virando a tábua, ou então 2 ângulos paralelos? Assim, evita ajustar a serra sempre. Atenção à segurança, principalmente com a serra de bancada. Cuidado com o contragolpe, não repita minhas ações. Fique no lugar certo, pois seu sarrafo virará o pedaço descartado e ficará sob a lâmina da serra, mais fácil de ser prensado. E se você estiver cortando tábuas longas e elas começarem a desviar enquanto passam pela serra de bancada, o que pode ser um problema bem comum, por que não mudar para sarrafos mais curtos? Porque, quando eles estiverem na parede, você não vai conseguir dizer se é um sarrafo longo ou vários curtos. Agora corte o seu primeiro. Teste. Se você realmente cortou em 45 graus, teste se está reto antes de sair cortando todos os outros.
E isso levanta outra questão importante. Em que ângulo os sarrafos realmente devem ser cortados? Não existe uma resposta definitiva. A verdade é que você pode ser flexível. Você pode cortá-los em qualquer ângulo entre 30 e 45 graus, mas 45 graus, assim geralmente é o padrão. Ele garante encaixe mecânico forte, ajuste seguro e é fácil de cortar com precisão. Veja uma dica para obter o melhor encaixe. Ao cortar vários sarrafos em uma tábua larga, o melhor encaixe é usar ambos os lados do mesmo corte para cada sarrafo. Então, por exemplo, se este sarrafo foi cortado desta tábua, deixando um ângulo de 45 graus, o próximo sarrafo que eu cortar terá o melhor encaixe, ângulo por ângulo. Esse é um cenário ideal, mas irreal, pois na prática você produz vários sarrafos ao mesmo tempo. E depois de cortar, passe levemente uma plaina manual ou lixe a borda afiada na parte superior da parte inclinada do sarrafo. Isso vai evitar lascamento e vai proporcionar um encaixe mais justo e tolerante, mas também vai trazer um benefício muito maior mais adiante. Vamos chegar nisso em breve. Dica 3. Ao instalar as fileiras de sarrafos, utilize 2 blocos espaçadores, um em cada ponta, para garantir espaçamento uniforme. Além disso, vai acelerar a instalação, manter tudo alinhado e evitar sarrafos tortos. Corte 2 blocos, identifique-os, guarde-os numa gaveta e use-os para expandir sua parede de sarrafos. Pergunta número 3. Você realmente precisa de uma placa de apoio? Sinceramente, a resposta é não. Você pode fixar os sarrafos direto na parede, usando buchas ou montantes, conforme o material. Tanto faz fixar direto na parede ou usar uma placa de apoio, porque das duas formas funciona. Mas eu recomendo uma placa de apoio pelos seguintes motivos. Parafusar os sarrafos em uma placa de apoio vai tornar sua instalação muito mais fácil. E você não só pode parafusar os sarrafos na placa, como também pode colar toda a extensão do sarrafo na placa de madeira de apoio. E se você parafusar pela parte de trás da placa de apoio para dentro do sarrafo, certificando-se de usar parafusos do comprimento certo para deixar o suficiente na madeira, isso vai te dar um acabamento muito mais limpo. Se quiser desmontar o sistema de sarrafo francês, seja para transferi-lo ou descartá-lo, o processo é mais fácil, rápido e gera menos bagunça. Se sua oficina tem um layout complicado como a minha, com tomadas altas e pouco espaço, basta fazer placas menores com sarrafos franceses para encaixar nesses locais. E como uma informação adicional, muita gente questiona quanto peso uma parede com sarrafo francês realmente pode aguentar. É um pouco complicado, para ser sincero, porque os sarrafos só são realmente tão fortes quanto as fixações, seja das fixações na placa de apoio, das fixações da placa de apoio nos montantes da parede ou das próprias fixações dos montantes. Se você cortar o sarrafo corretamente e no tamanho certo, ele não vai quebrar. Então, o que você tem que fazer, não importa como você prenda os sarrafos, seja através de uma placa de apoio ou diretamente no montante da parede, é garantir que a fixação seja a mais forte possível. E não negligencie o sarrafo correspondente que vai no suporte de ferramentas. Isso precisa ser fixado corretamente, pois se não colar no suporte e só parafusar, será provavelmente a parte mais fraca da instalação. Tudo o que você vê na minha parede de sarrafos franceses até agora nunca teve nenhum problema. Nada caiu da parede. Dica 4. Escolha o que realmente deve ficar na parede. Antes de pegar suas sobras de madeira e fazer os suportes, decida qual ferramenta merece esse espaço. Aqui estão coisas que você deve evitar colocar na parede desde o início. Guarde parafusos e pregos em uma gaveta. Ferramentas pouco usadas, mesmo que sejam atraentes. Coloque-as em uma gaveta. Ferramentas grandes também devem ser guardadas em gavetas ou armários, especialmente itens que acumulam poeira e são difíceis de limpar. Isso é para uma gaveta. Não faz sentido usar armários fixos com ripa francesa na parede. Mesmo imóveis podem ser montados nela, ficando bem mais fortes e fáceis de instalar. Se não forem movidos, mantenha-os fora da parede com ripa francesa. Aqui estão os bons candidatos para pôr a parede com ripa francesa. Você pega essas ferramentas para um trabalho, devolve a parede e volta a usá-las de novo em pouco tempo, pelo menos antes do Natal.
Coisas como seus plainas manuais, serras, formões, ferramentas de marcação, sargentos, martelos e malhos, luvas, panos, raspadores de aço. Como falei, qualquer item usado com frequência. Depois de escolher, organize conforme o fluxo de trabalho. Mantenho minhas ferramentas principais próximas à área onde mais trabalho. E então, conforme você vai descendo pela parede com o sistema de ripas francesas, mais longe do meu local de trabalho, elas vão sendo cada vez menos usadas. Nada é permanente. Essa é a vantagem do sistema de ripas francesas na parede. Conforme o que você faz muda, conforme suas habilidades crescem e sua coleção de ferramentas aumenta, você vai perceber que as coisas vão gradualmente se movendo para mais longe naquela parede, até que, quando chegam ao final, bem, é aí que elas vão para uma gaveta ou um armário. Mas tem uma grande reclamação que muita gente tem. Poeira. Pergunta número 4. Poeira é um problema? Pela minha experiência, nunca tive grandes problemas com poeira acumulada nas minhas ferramentas, pois as uso bastante e acabo movendo-as com frequência. Trabalhei duro no sistema de coleta de poeira nesta oficina e, embora não goste de admitir, limpo tudo regularmente. Então, vale a pena considerar a situação da sua oficina antes de se comprometer. Algumas pessoas vão sugerir que você coloque alguns espaçadores atrás das ripas. Assim, qualquer poeira que se acumular pode cair direto no chão. Pessoalmente, não sou muito fã dessa abordagem. Como alguém que colou as ripas na placa de apoio, acho que colocar espaçadores faz perder muita área de cola e pode enfraquecer a ripa. Então, aqui estão algumas coisas que você pode fazer em vez disso. Mencionei antes sobre aplainar a borda afiada. Faça isso não só na ripa da parede, mas também na ripa correspondente do próprio suporte. Assim, ao se unirem, haverá um pequeno espaço para poeira entre eles. Use suportes ou sistemas de montagem semelhantes, pois o ponto de contato é bem menor do que ao usar toda a ripa do sistema French Clit. Não vou me estender sobre isso. Já usei cortados a laser em compensado e tenho estes aqui impressos em 3D. Para quem está nos Estados Unidos, vou deixar um link na descrição para dar uma olhada em quem vende isso aí nos Estados Unidos. Para quem tem uma impressora 3D, vou deixar um link na descrição para os arquivos desses aqui. Para quem não tem impressora 3D e usa ripas comuns, a cada poucos meses pegue um mini soprador e simplesmente limpe a parede do pó. Abra as portas, use uma máscara, deixe o pó se espalhar pelo resto da oficina e depois é só passar o aspirador em tudo. Não demora tanto quanto parece e isso resolve o problema. A próxima dica é uma grande série de dicas em uma só. Tudo gira em torno dos suportes de ferramentas. E o que vamos começar é com a maior dica de todo o vídeo, aquela que mencionei no início, porque esse é o maior motivo para quem já descartou o sistema de parede French Clit. Não trate isso como um painel de ferramentas, é muito mais do que isso. A maioria das pessoas alinha suas ferramentas planas contra a parede de ferramentas como se fosse uma prateleira de exposição. Em vez disso, pense na parede como um espaço de armazenamento tridimensional, quase como uma parede inteira de armários rasos, do chão ao teto. Aqui está o motivo. Então, se até mesmo um desses suportes ficar uns 30 centímetros para fora da parede, você não vai conseguir passar por ele de qualquer jeito. Toda a área ao redor do suporte já usa esse espaço de forma eficaz. Amplie sua visão e preencha-o de modo eficiente. Pensar dessa forma, como uma caixa 3D, vai aumentar seu potencial de armazenamento exponencialmente. Veja o que quero dizer. Use suportes em vários níveis e arranjos empilhados. Veja meu suporte de formões de 3 níveis, por exemplo. Aqui, armazenamos a mesma quantidade de formões na horizontal e neste suporte em camadas. Isso ocupa quase 1/3 do espaço porque estamos pensando em 3D. Esses aqui armazenam 7 sargentos no mesmo espaço em que normalmente caberiam, talvez, 2. Então considere isso ao invés de armazená-los todos na horizontal. Crie suportes personalizados que maximizem a profundidade da prateleira, como esses para plainas de mão, pois podem ter a profundidade de uma e ocupar o espaço de 2. Já que estou com isso, faça suportes para os acessórios ficarem ao lado da ferramenta correspondente. Nesta gaveta está tudo o que preciso para as plainas de mão. Só para constar, uma prateleira com encaixe francês, como preciso para essas plainas, ocupa o mesmo espaço que uma com gaveta.
coloque uma gaveta sob cada prateleira para guardar acessórios. Nem sempre o maior é melhor, o menor também pode ser. Em vez de juntar vários tipos de ferramentas em um suporte só para fazer um só, mantenha cada uma no seu próprio, pois muitos pequenos espaços na parede com encaixe francês serão bem aproveitados por esses suportes. E finalmente, sobre a abordagem de pensar em 3D, você não segura as ferramentas e as pega de lado. Geralmente, não. Pare de guardar as ferramentas assim, expostas e planas na prateleira. Isso ocupa mais espaço e não é ergonômico para pegar. Deixe-as saindo da parede, porque assim, quando você pega, elas já estão na posição certa para usar e devolver. A outra prateleira com gaveta para lâminas de serra tico-tico. Vamos revisar rapidamente as dicas finais de suportes para ferramentas. Não tenha receio de usar retalhos de madeira para suportes de ferramentas, não precisam ser bonitos. Para um visual sofisticado, cole uma madeira de lei na frente para esconder a sucata. Projete os suportes, considerando o movimento para remover a ferramenta e organize a parede conforme isso. E se houver algum suporte que corra o risco de sair da parede, junto com a ferramenta, como esses suportes de sargento, prenda-os bem. Você pode usar um bloco ou uma cunha na parte de baixo do suporte, ou então uma cavilha ou um parafuso bem colocados também resolvem. E então, projete alguns suportes de ferramentas para que sejam removíveis, assim você pode levá-los até o projeto. Talvez seja necessário projetar o suporte de ferramentas para que, ao colocá-lo na bancada, fique plano e não tombe. Mas, antes de fazer isso, a resposta para a próxima pergunta pode significar que você não precisa. Pergunta 5. Qual foi o melhor suporte que você já fez? Acho que é este, o suporte portátil para as ferramentas do dia a dia. Basicamente, é uma prateleira de ferramentas para tudo o que eu uso em cada projeto. E não só fica tudo junto na parede, como eu também posso tirar da parede e levar para os meus projetos. Estou aqui embaixo para te contar isso em breve. Por isso, a segunda pergunta é: qual a melhor adição que fiz à parede com encaixe francês? E a resposta, tecnicamente, não está na parede com encaixe francês. A resposta está bem aqui na borda da minha bancada, porque a melhor adição que eu fiz foi colocar um encaixe francês bem na lateral da minha bancada. Recomendo que faça isso também, pois assim sua prateleira de uso diário pode ficar na lateral da bancada, liberando espaço e mantendo as ferramentas acessíveis quando precisar. Não precisa ser só prateleiras de ferramentas. Você pode simplesmente colocar algumas caixas organizadoras ali, assim, se precisar jogar qualquer coisa dentro delas, de novo, fica fora do caminho e mantém esse espaço livre para você trabalhar. E agora, vamos finalizar com as perguntas mais frequentes, não só dos meus vídeos, mas da internet como um todo. Qual o principal erro das pessoas com o French Cleat? Alguns vêm logo à mente, é da natureza humana, especialmente entre marceneiros, querer economizar madeira, levando muitos a espaçar as peças de encaixe demais. O problema é perder estabilidade e flexibilidade. Há um ponto ideal, mas essa é só minha opinião. Suas peças de encaixe devem ser largos para serem fortes, estreitos para não desperdiçar madeira e espaçados para encaixar a peça de encaixe correspondente facilmente, mas também próximos o bastante para oferecer suporte ao que estiver preso no sarrafo acima, evitando que o próprio suporte balance. Não há ciência exata, mas seguindo esses pontos, dificilmente você errará. Isso se conecta bem com outro grande erro: não apoiar a parte de baixo dos suportes com um espaçador ou um sarrafo. Veja esta peça de encaixe impressa em 3 dimensões aqui. Este sarrafo aqui é tão importante quanto a peça de encaixe lá em cima, porque é ele que impede que a peça tombe e caia da parede. O último erro, já bastante discutido, é considerar a parede um painel perfurado e não uma caixa 3D. Compensado é melhor que madeira maciça para fazer as ripas? Sim. Em geral, madeira maciça se movimenta com o clima e pode empenar, principalmente o pinus barato. Se você já cortou uma tábua longa de madeira dura maciça em 2 partes, provavelmente sentiu o alívio da tensão presa nela. Ela tende a entortar após o corte. Já o compensado é mais barato, estável e previsível. Você sabe o que compra. E só para informar, eu usaria ele em vez de MDF, aglomerado ou OSB. Você faria diferente hoje?
Tenho alguns arrependimentos. Tenho 3 tomadas duplas a meio metro do chão nessa parede. Ao instalar o painel e as ripas, deixei buracos grandes ao redor delas. E por causa disso, eu me limitei ao fato de que só as minhas prateleiras largas podem passar por elas, porque conseguem se apoiar de onde uma ripa termina até onde a outra começa. Eu queria ter planejado melhor. Também me arrependo de não ter colocado mais 2 níveis de ripas na parede, pois há muito espaço desperdiçado em cima. A flexibilidade do sistema permite que eu corrija isso quando quiser. Essa aqui é uma bem sincera. Qual suporte foi uma completa perda de tempo? Tem alguns. Primeiro de tudo, essas caixas. É só uma caixa com uma ripa longa atrás. O problema é que, como você não tem suporte embaixo, elas balançam e continuam caindo. É melhor ter mais profundidade e usar um suporte de ripa em cima com sarrafo de apoio embaixo, ou fazer fundo para encaixe francês e sarrafo, assim fica melhor na parede. Fiz uns 7 desses. Esse foi um dos primeiros suportes de ferramentas que fiz. Eu só queria exibir todos os poke shaves que eu tinha. E eu consegui. No entanto, só uso uma com frequência. Esta deveria estar no encaixe francês junto com outra coisa. E essas aqui deveriam ficar em uma gaveta, sem suporte próprio. Outra vantagem do sistema francês é que suportes de ferramentas errados ou que deixaram de servir podem ser facilmente trocados. Mas, chegando ao final do vídeo, acho que há um ponto que 90% dos youtubers especialmente, mas também os marceneiros em geral, deixam passar. Lembre-se, cada um trabalha de um jeito e nossas oficinas são diferentes. O sistema de encaixe francês pode não ser tão eficiente quanto armários, nem tão organizado quanto gavetas. Acumula mais poeira que os 2 anteriores. E alguns dos suportes podem parecer um pouco rústicos, mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não percebe. O verdadeiro valor disso é que sempre há algo para ajustar, melhorar e construir. Quando faltar tempo ou paciência para projetos grandes, montar um suporte de ferramenta em 30 minutos já é uma grande conquista. E é uma verdadeira vitória que ainda faz você entrar na sua oficina. Para quem sente que isso é difícil de fazer em alguns dias, eu entendo. Por isso valorizo pequenas vitórias, como fazer suportes de ferramentas. Não complique. Altere a disposição, crie suportes, troque os ruins e curta o processo. E, acima de tudo, aproveite estar na sua oficina. Espero que isso tenha sido útil ou agradável. O original, de onde veio muita coisa e vários suportes foram feitos, está lá em cima. Obrigado aos meus apoiadores pelo apoio e a você por assistir. Se clicar neste ou em outro vídeo, te vejo lá. Muito obrigado!